registrou 2.736 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 285.136 mortos. Foram registrados 19 recordes seguidos nesse índice, registrados desde 27 de fevereiro. A taxa de ocupação de UTI nos estados já está em níveis insuportáveis. Centenas de pessoas morrendo na fila sem atendimento médico adequado. Só que a Fiocruz realizou nesta quarta-feira a entrega de 500 mil doses da vacina da Oxford AstraZeneca ao Ministério da Saúde, que contou com a presença do ainda ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do futuro ministro Marcelo Queiroga. A gente vai falar neste momento com Lúcia Souto, ela que é médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o CEBS. Olá, Lúcia, bom dia. Bom dia, Marilu. E vamos conversar também com o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo, Paulo Teixeira. Ele não está neste momento, mas ele, no decorrer aqui da entrevista, ele vai participar conosco. Então a gente aguarda aqui o Paulo Teixeira, ele que teve um embate importante ontem na Câmara dos Deputados, né, quando ele chamou o presidente de genocida. Daqui a pouco ele vai estar com a gente também. Mas, Lúcia, vamos falar nós aqui agora sobre a Fiocruz, né, que realizou nesta quarta-feira essa entrega, né, de 500 mil doses da vacina para o Ministério. Qual que é a análise que você faz, enfim, dessa situação, né, também da postura do futuro ministro Marcelo Queiroga, com suas primeiras declarações sobre a pandemia e essa entrega, né, dessas 500 mil doses da vacina? É um momento muito importante, né, Lúcia? Sem dúvida, é um momento muito importante e é uma vitória da Fundação Oswaldo Cruz, que apostou desde meados do ano passado na construção dessa possibilidade. Então, o resultado de ontem é o resultado do imenso trabalho da Fundação Oswaldo Cruz. E ontem não só foram entregues essas 500 mil doses, como hoje serão entregues mais 500 mil doses. Até o final de março serão entregues 3 milhões e 800 mil doses e a partir do início de abril, cerca de 6 milhões de doses por semana, o que significa até julho 100 milhões e 400 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca Fiocruz. A pergunta que fica, né, com essas 100 milhões de doses é muito importante, muito significativa, mas a gente vai dar conta em relação ao ritmo, né, dessa pandemia que está se alastrando, recorde atrás de recorde, muitas mortes por dia, passando agora de 2.000 mortes. Qual que é o quadro que você vê, apesar dessa boa, essa excelente notícia da Fiocruz, Lúcia? Olha, o quadro é gravíssimo, Marilu, é um quadro extremo. O Brasil está numa situação de calamidade pública. Na verdade, esse colapso do sistema de saúde ele é uma realidade hoje, absolutamente incontestável. Nós estamos com não só um colapso do sistema de saúde, como um esgotamento dos profissionais de saúde. E uma escalada perigosíssima do número de casos que não será interrompida se a gente não radicalizar o isolamento social e o lockdown. Porque nesse momento, mesmo com essa boa notícia, que é excelente da Fiocruz, você tem um tempo para que essa realidade das vacinas chegue até as pessoas e que a gente possa, de fato, ter imunizado a população brasileira que a gente precisa. Então, a combinação entre essas vacinas que estão chegando, não só da Fiocruz, como do Butantan, outras que estão sendo negociadas pela frente de governadores, ela precisa ser combinada com as medidas radicais de isolamento social, que a gente chama de medidas preventivas. E é uma coisa assustadora que, diante desse quadro radical, né, que nós estamos vivendo, extremo no Brasil, ontem a gente tenha visto que foi preciso, né,
uma interveniência até do Judiciário, do Ministério Público, para que o presidente da República não fizesse uma propaganda que o Brasil não pode parar. Quer dizer, num momento como esse, um governo que não faz comunicação nenhuma, é a primeira vez na história de epidemias e pandemias que o Brasil vive que não tem a voz de um presidente da República e nenhuma comunicação oficial para esclarecer a população, para dizer as medidas que todos têm que tomar nesse momento. E é espantoso, porque a cada momento que se passa, você vê que a aposta é triplicada, não é nem dobrada. Quer dizer, num contexto como esse, o presidente querer acionar, porque está impedido isso, porque não é baseado em dados científicos e não se pode divulgar propaganda oficial que não seja baseada em informações científicas, que ele queira fazer uma campanha dizendo que o Brasil não pode parar. É realmente uma situação que os poderes outros que existem no Brasil vão ter que se comportar à altura, porque esse tipo de situação mostra que nós estamos atravessando um momento muito crítico e que mesmo com essa expectativa de vacinas, a gente tem que radicalizar as medidas de lockdown, porque elas são necessárias nesse momento. Porque senão nós vamos assistir, Marilu, esse colapso do sistema de saúde. Ontem, pessoas ligadas à questão do sistema funerário já alertaram que o sistema funerário também vai entrar em colapso. Então, é uma situação do colapso do país. Quer dizer, essa situação é muito grave e, nesse momento, as medidas preventivas elas têm que ser adotadas para ontem. Quer dizer, os governadores estão fazendo um esforço enorme, pelo menos 22 governadores que estão alinhados em torno desse fórum, ou Frente Nacional de Governadores, para ter como objetivo, né, que nós tivemos com eles, com o governador Wellington Dias, à Frente pela Vida, que o SEBS integra, nós tivemos com eles no dia 12 de março, e nos colocando a necessidade desse apelo que nós da Frente pela Vida, entidades da saúde coletiva, da saúde pública brasileira, colocávamos ao governador em apoio e se somando a essa iniciativa dos governadores. Porque nós consideramos que o Brasil hoje tem que fazer uma grande frente nacional, governos estaduais e sociedade civil, para que haja uma coordenação nacional do enfrentamento desta pandemia, coisa que até o momento é dificílimo que aconteça, mas indispensável. Então, os governadores colocam algo que nós já vínhamos colocando, inclusive quando apresentamos o Plano Nacional de Enfrentamento à Covid em 3 de julho de 2020, que é a questão das medidas preventivas, a questão da vacinação e outro eixo importantíssimo que eles colocam e que nós colocamos também, que são as medidas de proteção social robustas. Não dá para ser esse auxílio emergencial de R$150. Nós estamos vendo que a população está passando fome. Quer dizer, temos que ter medidas econômicas de apoio à atividade econômica, porque muitos empresários pequenos, médios, precisam desse apoio do governo. Nós estamos atravessando uma situação absolutamente extraordinária e essas medidas têm que estar à altura desse momento. Não pode ser, por exemplo, no mínimo auxílio emergencial de R$600. Não pode ser essa proposta do governo de R$150, que é algo que vai só colocar uma coisa explosiva na sociedade brasileira. A população está passando fome, uma desigualdade que só se agrava. Quer dizer, então são muitas as questões que estão colocadas e nós estamos atuando ativamente. Fizemos agora, Marilu, uma entrega também de um apelo à Organização Mundial da Saúde. Esse apelo foi entregue na semana do dia 8 de março, né, no início, para a representante da OPA, Socorro Gross, foi entregue pelo Conselho Nacional de Saúde, o Fernando Pigato, que integra a Frente pela Vida, e também encaminhamos um apelo ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, porque o Brasil, além
de ser uma ameaça à nossa vida, à nossa saúde, ao nosso país, à nossa nação, hoje ele é uma ameaça global. Porque esse descontrole da pandemia, que está totalmente correndo solta, ele não pode continuar desse jeito. E associar medidas de prevenção, isolamento social radical, com essa expectativa da vacina, que a Fiocruz está fazendo um trabalho incansável, Marilu, para poder produzir as doses necessárias de vacina para atender a população brasileira, junto com o Instituto Butantan, mas isso é de médio, não é para hoje. Para hoje é o isolamento social. Quer dizer, essa combinação, ela é fundamental, de medidas que associadas têm um impacto, vão ter um impacto importante no controle da pandemia, mas o momento atual não é a disponibilidade de vacinas necessárias. Elas estão sendo construídas, essa entrega de 500 mil doses ontem, 500 mil doses hoje, 3.800.000 até o final do mês de março, 6 milhões por semana até julho, que vai dar um total de 100.400.000 doses. Isso tudo é muito importante. Mas hoje, no dia 18 de março de 2021, nós temos que ter essas medidas preventivas de isolamento social. Exato. Agora, você está falando a respeito, né, das entidades, né, que compõem todo esse conselho, dos governadores. E o ministro da Saúde, né, o Marcelo Queiroga, o que esperar dele, enfim, daqui para frente? Olha, eu acho, e aí é uma opinião de muita gente da área de médicos, sanitaristas, profissionais da saúde coletiva, mas eu vou falar por mim. Eu acho que, na verdade, deixou muito a desejar, Marilu, porque a primeira fala dele à nação, no momento de calamidade extrema, é dizer que ele vai continuar a mesma política, que é a política do governo e não do Ministério da Saúde. Quer dizer, hoje a grande reivindicação nossa, das entidades da saúde coletiva, dos governadores que estão formando esse fórum, é que a gente tem um comando nacional com um plano claro de enfrentamento à pandemia, coordenado pelo Ministério da Saúde, que tem que significar um desvio daquilo que está sendo feito até agora, que nos levou a esse abismo. Então, se ele pretende continuar tudo que foi feito até agora, não é uma boa notícia. Mas espero que a realidade seja tão contundente que mesmo essa fala inicial dele, ela possa ser influenciada pelos dados da calamidade que o Brasil está vivendo, e espero que seja, porque isso é para o bem do país. Quer dizer, o Ministério da Saúde é indispensável. Outra questão que foi levantada, e nós estamos levantando também pelos governadores e por nós, é que desde janeiro, fevereiro e março, o governo federal não está repassando os recursos para o cuidado da atenção à saúde dos estados e municípios. Isso é muito grave. Quer dizer, como é que os estados que estão com a sua capacidade esgotada vão conseguir assumir isso se não há um repasse constitucional devido aos estados e municípios? O governador Wellington Dias, inclusive, nos informou que aquilo devido de janeiro deverá ser repassado apenas em abril. Gente, nós estamos vivendo uma situação que é hoje. Quer dizer, então essa não repasse dos recursos para o cuidado da população a nível dos estados e municípios. São muitas as amarras que tem nesse momento que precisam ser desamarradas, porque nós temos inteligência sanitária, inteligência epidemiológica, nós temos um país que se estruturou durante anos com um sistema de saúde que é muito consistente. Esse sistema de saúde, ele poderia estar rendendo muito mais em benefício da vida e da saúde da população, mas está amarrado, porque um dos fundamentos do Sistema Único de Saúde é essa articulação coordenada
entre governo federal, governos estaduais e governos municipais, e com a participação da sociedade, porque nós temos conselhos municipais de saúde em todos os 5.000 e tantos municípios do Brasil. Então, é algo que já estava feito, não precisamos inventar. O Brasil sempre teve um desempenho acima de vários países do mundo com relação à vacina e vacinação. Esse empenho da Fiocruz, por exemplo, agora, que estamos produzindo ainda com IFA importado, que é ingrediente farmacêutico ativo, é uma expressão do que é o SUS no Brasil. A Fiocruz é uma entidade, é uma instituição do Estado brasileiro, do SUS, do Sistema Único de Saúde. A partir já do segundo semestre vai estar produzindo essas vacinas com ingrediente farmacêutico ativo do Brasil, nacionalizada, a produção nacionalizada. Isso é algo extraordinário, porque dará ao Brasil mais soberania, mais segurança sanitária. O Brasil é um dos 10 países do mundo que é fabricante de vacinas. Poderemos, inclusive, estar contribuindo para a nossa região da América do Sul, e já poderíamos estar fazendo isso. Então, é uma tristeza você saber do potencial que nós temos e daquilo que esse potencial está sendo sabotado para se manifestar plenamente. Bom, falando em sabotagem, a gente coloca aqui a questão que ocorreu na reunião da CCJ, né, da Comissão de Constituição e Justiça, nessa quarta-feira, que o deputado federal pelo PT de São Paulo, Paulo Teixeira, ele fez críticas à condução dessa crise sanitária, chamou o presidente Jair Bolsonaro de genocida, só que a fala provocou a reação dos deputados bolsonaristas Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, e Alê Silva, também do PSL de Minas Gerais, que chamaram o parlamentar de vagabundo, né? A sessão foi encerrada e aí, enfim, essa questão, né, de se chamar o presidente de genocida. A gente teve também, eu vou juntar agora a pesquisa do Datafolha para você já fazer um bem bolado aqui, Lúcia. Pesquisa do Instituto Datafolha apontou aí que cresceu para 56% o número de brasileiros que consideram o presidente Jair Bolsonaro incapaz de liderar o país. Aponta que 54% dos entrevistados avaliam como ruim ou péssimo o desempenho do presidente na gestão da crise provocada pelo coronavírus, e 44% acham que o processo de impeachment deve ser aberto. Enfim, a popularidade do presidente está em queda. Enfim, você acredita que haja um ambiente político para colocar em pauta os pedidos de impeachment, enfim, mas tem aí o centrão. Existe esses parlamentares extremistas, né, respondendo dessa forma, de baixo nível parlamentar, que infelizmente não pôde participar aqui conosco devido a alguns problemas. Enfim, como é que você analisa esse ambiente político que a gente está vivendo hoje para tentar dar uma outra condução na questão da pandemia, Lúcia? Olha, Marilu, eu acho que essa pesquisa ela mostra o sentimento majoritário da população brasileira. A população brasileira está cansada, está esgotada. Quase que é uma tortura diária que a população brasileira está sendo submetida. Principalmente se você contrastar aquilo que eu falei anteriormente, da potencialidade que nós tínhamos e que estamos sendo sabotados ao não fazê-lo. Essa questão que ocorreu lá na Câmara dos Deputados, com o deputado Paulo Teixeira, ela revela essa aposta que eu digo dobrada, desses segmentos extremistas, fanatizados, que estão querendo criar, entendeu, um clima que não é o clima que a nação brasileira precisa. Você vê, por exemplo, Marilu, a outra possível ministra que foi divulgada amplamente pela imprensa, a doutora Ludmilla, quando ela colocou as propostas dela, que são as propostas que estão sendo amplamente alinhadas por todo o campo da saúde pública, da saúde do Brasil, que não tem medicamento precoce. O Brasil, quanto tempo perdeu com cloroquina, com ivermectina, com uma série de medicamentos, gastou muito dinheiro. Isso vai ter que ser apurado. Há responsáveis por essa questão. E, na verdade, quando ela coloca isso na mesa, que era uma maneira de redirecionar a maneira como o governo brasileiro está lidando com a pandemia, ela foi agredida
o hotel onde ela estava hospedado foi pessoas que ninguém sabe quem são, porque deveria ser apurado, foram lá ameaçá-la, inclusive de morte. Quer dizer, que gente é essa que está tendo essa liberdade para fazer esse tipo de coisa? Que gente é essa que está também no parlamento, ameaçando um parlamentar que está lá cumprindo o papel que lhe foi conferido pela população? Porque ele está também colocando uma necessidade que a população brasileira está demandando. Então é tudo muito grave. E vou citar o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, até bem pouco tempo, ele era o líder mundial do ranking de óbitos diários, chegou a ter 3 mil, mais de 3 mil mortes. O Brasil já está, acho que chegou até mais do que... O Brasil, esse dado que você deu, 2.736, nós já achamos que isso é mais de 3 mil. Nós já estamos com mais de 3 mil mortes diárias. Mas voltando ao exemplo dos Estados Unidos, bastou mudar o governo para que os Estados Unidos baixasse a queda do número de casos, a queda do número de óbitos. É uma coisa gritante. O que é que esse exemplo nos mostra? Nos mostra que se você fizer aquilo que a ciência sabe que tem que ser feito, você tem resultados. E os resultados são gigantescos. Quer dizer, isso mostra que o problema lá era o presidente da República. Mudou o presidente, mudou o cenário. Quer dizer, então hoje nós também temos essa mesma situação. Quer dizer, não é problema de mudar ministro, é um problema de mudar quem está à frente dos ministros, que é o presidente da República, que impede, sabota e faz com que a gente tenha chegado a esse número calamitoso de mortes e óbitos, de colapso do sistema de saúde, de esgotamento dos profissionais. Um alerta que todos nós estamos fazendo, que você não forma profissionais que estão sendo demandados nesse momento, intensivistas, do dia para a noite. São pelo menos 10 anos de formação. Esses profissionais não terão nós não teremos à disposição se essa escalada de casos continuar. Então a mudança de rota, ela é para ontem, para a gente poder realmente ter o controle da pandemia no